Nós vamos falar agora sobre economia liberal, ou seja, economia de mercado, e a economia de controle, ou seja, economia de Estado. A ideia aqui não é contrastar capitalismo e socialismo, mas a cultura judaico-cristã com o marxismo. Assim nós podemos ter um diagnóstico mais nítido do nosso sistema de crenças e daquilo que precisa de ser mudado. Em termos econômicos, o comunismo é a distribuição de renda feita pelo Estado, ao invés da distribuição de renda ser feita pelo livre mercado. A ideia básica de Marx foi acabar com o salário. Isso é o comunismo. O salário é supostamente substituído pela média da soma de todos os ganhos que sobram dos gastos do Estado. O governo controla o resultado do seu trabalho. Enquanto os parâmetros do mercado fundamentam-se na demanda e na meritocracia, o parâmetro do Estado comunista restringe-se à tão aclamada igualdade social. A despeito disso, pessoas podem enriquecer ou empobrecer independentemente de justiça ou abuso social, principalmente por parte de um sistema de governo. A Bíblia fala assim: viste um homem diligente em sua obra, entre reis será posto, não será colocado com aqueles de baixa sorte. Ou seja, o princípio da diligência, quando praticado, vai te levar à abundância. A Bíblia também diz que o preguiçoso será surpreendido pela miséria. Então, se o nosso sistema de crenças está fundamentado em princípios certos, nós prosperamos. Se o nosso sistema de crenças está fundamentado em princípios errados, nós endividamos. A questão principal aqui, veja bem, não é o dinheiro, é mentalidade. Economia tem muito mais a ver com mentalidade, com sistema de crenças, do que com dinheiro. Certa vez eu vi um ensaio baseado na permuta de recursos. Homens ricos ficaram com os recursos dos pobres, os pobres ficaram com os recursos dos ricos. Um determinado tempo depois, os ricos já estavam ricos novamente e os pobres já estavam pobres novamente. Então, é uma questão de mentalidade. Para entendermos mais claramente o modelo econômico adotado tanto pelo marxismo como pela cosmovisão bíblica, nós precisamos de entender as respectivas ideologias que gerenciam o relacionamento entre as classes sociais. Isso é fundamental. A Revolução Marxista alimenta-se da luta de classes em virtude de uma injusta desigualdade social. A cosmovisão cristã, por sua vez, não tolera nem a luta de classes marxista e nem a exploração capitalista ou o abuso de poder por parte de ricos e poderosos. Portanto, ricos e pobres ajustarão contas com Deus. Vamos estabelecer uma base importante. Vamos lá, falar um pouco sobre o cristianismo e a luta de classes. É fácil perceber nas epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, um contundente conteúdo que promovia a reconciliação entre as classes sociais. Ao invés de instigar uma revolução social, como queriam os zelotes, que diria assim, eram os marxistas da época, os apóstolos empunhavam a mensagem da reconciliação. Como Paulo disse, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo e colocou em nós a palavra e o ministério da reconciliação. Essa é a essência da natureza de Deus e do seu plano de redenção, a reconciliação. Tão importante quanto a reconciliação do homem com Deus era o imperativo bíblico e apostólico de seguir a paz com todos, o que era considerado a forma transformadora de experimentar a verdadeira santificação que nos aproxima de Deus. Como a Bíblia fala, o escritor em Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então a reconciliação é a cura para o mundo e ameniza as consequências dos piores pecados. Um dos principais fundamentos para você lidar com as maldições, ou seja, as consequências das nossas transgressões, é a reconciliação. Enquanto a amargura replica a maldade, faz a maldade ecoar, faz a injustiça se propagar, a reconciliação põe fim a elas. O sangue de Jesus veio para derrubar as barreiras entre pais e filhos, marido e mulher, servos e senhores, judeus e gentios, macho e fêmea e etc. A essência da prática do cristianismo genuíno é a reconciliação. É um caminho estreito. A santidade cristã não negocia a verdade e a justiça, mas é essencialmente relacional, perdoadora, reconciliadora, pacificadora. O cristianismo apostólico nasceu e conviveu em meio a um sistema escravagista. A grande revolução nesse sentido foi feita não por Marx, mas por Jesus. Jesus foi uma carta de euforia para toda uma humanidade decaída. Os apóstolos, principalmente Paulo, aprofundaram doutrinariamente essa conversa no cristianismo, resolvendo os terríveis conflitos da escravidão, lidando com a maldade dos patrões e com a rebelião dos servos, dos escravos. Jesus libertou o coração tanto dos escravos quanto dos seus donos. Então, em suas epístolas, Paulo estranhamente ordenava que os escravos fossem submissos aos seus senhores como que a Deus. Isso nos nossos dias assim soa como algo realmente chocante. Veja bem, lá em Efésios 6, de 5 a 8, a Bíblia fala assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez no Senhor, quer seja servo, quer livre. Mas veja bem, também Paulo ordenava que da mesma forma os donos tratassem bem os seus servos, assim como Deus trata a todos, nivelando todo ser humano debaixo do senhorio divino. Veja bem aqui no próximo versículo, Efésios 6, 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Que revolução! O servo e o dono poderiam estar em classes sociais diferentes, mas faziam parte do mesmo reino de amor e justiça. E cada um prestaria contas de suas motivações e escolhas a um só Senhor de todos. O Evangelho não tolerava um tratamento desigual baseado em posses ou posições sociais. Jesus ensinou que você não pode definir uma pessoa pelos bens que ela tem ou deixa de ter. Lá em Tiago 2, de 1 a 5, ele considera a atitude de acepção de pessoas, em virtude da diferença de classes, um perverso pensamento. Olha só o que a Bíblia diz. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Agora veja bem, todavia, isso não significa uma atitude passiva em relação às injustiças. Tanto Jesus quanto os seus apóstolos
confrontaram a opressão e a indiferença dos ricos e poderosos. Veja aqui em Tiago 5, de 4 a 6, a Bíblia fala assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos trabalhadores penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Que palavra de confrontação! Então, não negligencie a intervenção de Deus nas injustiças que ocorrem. Por isso, nós devemos guardar o nosso coração. A Bíblia garante: os juízos de Deus estão em toda a terra. Muita coisa que está acontecendo nos nossos dias aí, lógico, nós não temos a onisciência divina, o conhecimento pleno que ele tem, mas os juízos de Deus estão em toda a terra. Aguinaldo de Souza, no seu livro Marxismo Selvagem, ele faz algumas colocações importantes e eu quero pegar carona aqui no seu ensinamento. Veja bem que os apóstolos tinham uma mensagem contundente e libertadora, tanto para os pobres quanto para os ricos, gerando estabilidade social e, consequentemente, o verdadeiro progresso. Rodney Stark, um famoso sociólogo americano, ele explica exatamente isso. Como a estabilidade social causada pelo cristianismo alavancou o progresso para as nações. Ou seja, o progresso, ele não tem a ver com luta de classes, ele tem a ver com estabilidade social. Os estudos de Robert Woodbury explicam que a ascensão e divulgação de democracias estáveis no mundo não ocidental se deve ao trabalho de missionários protestantes. Olha que coisa curiosa. Ele prova, em vários dos seus estudos, que quanto maior o número desses missionários por cada 10 mil habitantes da população local, isso no ano de 1923, maior é a possibilidade desse país chegar a uma democracia estável. Então, quais são os países orientais que chegaram numa democracia estável? Aqueles que tinham maior número de missionários protestantes. O efeito do trabalho missionário, segundo os seus estudos, foi muito maior que o de 50 outras variáveis consideradas no estudo, incluindo o PIB e o fato daquele país ter sido colônia inglesa. Então veja bem, o cristianismo jamais jogou uma classe contra outra. Ele trata a nível de coração com toda e qualquer injustiça. Ele reconcilia as classes sem dogmatizar a sua estratificação. Em Gálatas 3:28, Paulo ele fala assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo. Apesar das diferenças, não existem conflitos. Todos são igualmente reconhecidos perante Deus. E diante dele não há acepção de pessoas. Obviamente, percebe-se ao longo da história uma luta de classes. A questão é como lidar com ela. Nós devemos instigá-la ou freá-la. Veja bem que Karl Marx, ele foi além de instigar a luta de classes. Ele desenvolveu a ideia de que se não existe uma luta de classes, nós devemos provocá-la, para assim construir no futuro a sua utópica sociedade sem classes. Quais foram os resultados disso? Primeiro, uma ditadura, uma sociedade unida e silenciada pelo medo. Depois, no mundo livre, no mundo democrático, o que nós temos? Uma sociedade ressentida, agressiva e dividida. Entre homem e mulher, héteros e homossexuais,
e assim por diante. Vejamos como esses dois modelos, a luta de classes do marxismo e a reconciliação de classes, ou seja, o princípio da unidade na diversidade no cristianismo, que é ensinado pelo cristianismo, como essas duas abordagens afetam o paradigma econômico. Eu gosto muito de Provérbios 11, 26. A Bíblia fala assim: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Veja bem, nós podemos ter uma cosmovisão que limita ou que incentiva a produtividade e a sua disponibilidade. Então, primeiro aqui vamos falar sobre um modelo econômico marxista, baseado no comunismo, na igualdade social. Na concepção marxista, o rico é a causa da desgraça do pobre. Então, veja bem, é a questão da luta de classes, pobres contra ricos. Já que o rico é o culpado, o governo, como nivelador social, tem o encargo de aniquilar os ricos. Só que, normalmente, os mais ricos são também as pessoas mais produtivas. Quando o governo elimina os ricos, o Estado e o governo acabam ocupando o lugar deles, obviamente. É assim que o Estado cresce, se empodera. Nós podemos observar várias desvantagens sociais que vêm como consequência disso. Veja bem, bancar o Estado é uma prioridade cara, passa a ser uma prioridade cara, que consome quase toda a receita. A economia de Estado, ela tende a ser altamente burocrática. O cliente depende do funcionário e da boa vontade desse. É só você conversar com alguém que viveu em algum país da ex-União Soviética. Olha, eu já conversei com várias pessoas, tanto na Rússia quanto na Polônia. É interessante, inclusive, até pouco depois que a cortina de ferro caiu lá na Rússia, tivemos missionários que trabalhavam lá e um desses missionários comentando comigo que isso se mantinha. Você via donos de loja, por exemplo, que tratavam mal os seus clientes, porque isso era praxe. Antigamente, quem vendia, quem distribuía as doações do governo, as rações do governo, essa pessoa estava numa posição de muito poder. Então era cultural que essas pessoas tratassem mal o povo, a sua clientela, né? E mesmo depois de ele sendo dono de um negócio, permanecia-se ainda essa cultura, né, estranhamente. Veja bem, e também as empresas estatais, elas tendem a ser bem menos lucrativas, por excesso de regulamentação e corrupção. Como a capacidade do governo em produzir riquezas através das estatais é pouco eficiente, o funcionalismo vai sendo financiado por uma classe produtiva cada vez mais limitada. Então chega um momento em que aquilo que o governo arrecada é insuficiente para pagar as suas suntuosas despesas, pagar o seu gigantesco quadro de funcionários e, ao mesmo tempo, auxiliar os que aprenderam a viver do assistencialismo. Então, aqui, problemas econômicos surgem. Como a conta não fecha, quem sofre é o povo, dividindo o que sobra. Isso estimula uma mentalidade da escassez, uma divisão igualitária da pobreza. A sociedade é financeiramente nivelada por baixo. O padrão financeiro, no marxismo, ele não vem pelo empenho, mas ele vem pelo governo, que é o patrão. A Bíblia explica que o resultado financeiro é o principal ou um dos principais estímulos para o trabalhador. Provérbios diz: a boca do trabalhador o instiga. No modelo econômico marxista, a ideia é depender do governo, independentemente se você é ou não uma pessoa produtiva. Não importa se você é ou não um bom profissional. O seu ganho independe disso, ele é fixo.
A tendência é construir uma sociedade pouco eficiente. Se a pessoa não é um idealista, ou seja, se ela não gosta de fato daquilo que ela faz, ela fará o máximo para ganhar sem trabalhar, sem esforçar. E premiar a preguiça apenas incentiva o fracasso. Na contramão dos princípios que garantem o sucesso, essa é a cultura do desincentivo. Nada mais injusto do que tratar pessoas diferentes de maneira igual. Se você é um trabalhador esforçado ou um inútil, você receberá o mesmo. Ou seja, vale a pena depender do governo. O desafio maior que essa pessoa precisa enfrentar na vida é se acomodar ao seu limitado padrão de vida. Então, na luta de classes, desfavorecendo e até perseguindo os ricos, o que acontece? Eles vão embora. Com o seu capital financeiro, o seu capital social, tecnológico, eles vão embora para outros países, para outros locais. Eu vi isso em Miami, um bairro de classe alta quase só de venezuelanos, que saíram da Venezuela e realmente foram estabelecer os seus negócios na América. Quando você perde os empresários, a classe mais alta, você perde infraestrutura. E ao perder infraestrutura, você restringe ainda mais as oportunidades oferecidas à população, deixando os pobres ainda mais sem oportunidades, desamparados. Então veja esse recente exemplo da nossa vizinha Venezuela, não é? Como eu disse, os ricos foram para Miami, a classe média para o Chile e Colômbia, os pobres fugiram a pé, atravessando a fronteira ali com o Brasil, ou seja, o povo com tudo isso perdeu o emprego, perdeu o poder de compra, perdeu a oferta de produtos, um desastre econômico total. Essa é uma das razões porque em mais de 60 experiências no mundo, o marxismo nunca deu certo em lugar nenhum. Esse modelo de Marx nunca funcionou economicamente. Veja bem, governo não gera riquezas, só gasta. No máximo, administra. Destruir os ricos é matar a galinha dos ovos de ouro, a sustentabilidade. Penalizar os ricos nunca deu certo em país nenhum. É um suicídio econômico. Vamos ver agora um modelo econômico bíblico, cristão, fundamentado na unidade, na sinergia entre pessoas, na sinergia entre as classes, as camadas sociais. Na economia aberta, liberal, cada pessoa na sociedade é responsável pelo seu sustento. Cada um é responsabilizado a desenvolver uma profissão e tornar-se produtivo. Liberdade com responsabilidade é o eixo das Escrituras Sagradas. Isso é o que forma um mercado enorme, onde todos contribuem, multiplicando as oportunidades, criando concorrências saudáveis que regulam a economia, estimulando a criatividade, gerando desenvolvimento e riquezas. Então, vejamos aqui dois pontos chaves. Primeiro, que na cultura judaico-cristã, a ideia divina de produção está conectada com a família e a propriedade. Daqui surgiu o poderoso conceito das empresas familiares que geram riquezas e prosperidade geracionalmente. Nós podemos ver isso de uma maneira assim muito forte, muito consistente na América, não é? O que sustenta a economia americana não é uma grande empresa como Microsoft, uma empresa enorme, não. É a quantidade de empresas familiares. Quase todas as famílias têm o seu negócio, têm o seu empreendimento, então isso faz a economia da nação funcionar. Mas deixa eu tomar um exemplo aqui que foi crucial na história americana de um homem chamado Cyrus McCormick, que foi o inventor da colheitadeira. Esse cara, ele teve a ideia certa, no momento certo da história, e era um homem de caráter, um cristão. O seu empreendedorismo mudou o mundo.
Os Estados Unidos estavam em plena fase de crescimento, principalmente o crescimento populacional, mas a produção de alimentos era apenas de subsistência. Se você tem muita gente e pouca capacidade de produzir e estocar alimento, qualquer problema que prejudique a colheita, qual que é o resultado? É a fome. Então, o trabalho mais árduo era fazer a colheita. Inspirado nas tentativas do seu pai em criar uma máquina de colher, McCormick dedicou a sua vida na abolição da fome. A sua primeira colheitadeira, em 1831, fazia o trabalho de até 24 homens, permitindo a estocagem de alimento para o inverno e até para os anos seguintes. Ele tornou-se conhecido como o homem que resolveu o problema da fome do mundo. Depois de Jesus, foi o maior multiplicador de pães da história humana. Então, ele revolucionou também o mundo das ferramentas, alterando a equação da produtividade, porque quando você cria uma ferramenta, você multiplica a produtividade. Ele também revolucionou o mundo do comércio, baseando em princípios cristãos. Veja bem, alguns princípios que ele adotou para comercializar as suas colheitadeiras aqui no Brasil, né? A gente tem essa revendedora que é a New Holland, que são colheitadeiras enormes que realmente revolucionaram o problema da alimentação no mundo. Então, ele trabalhava com esses princípios. O trabalho é um chamado sagrado, portanto, nós devemos amá-lo e trabalhar diligentemente. Ele acreditava que o negócio é um meio para servir e abençoar os outros. Ele acreditava que o negócio deve ser construído sobre a integridade e princípios divinos. Também acreditava que o crescimento de um negócio provém de promover a iniciativa individual, as devidas garantias e de assegurar que todos os benefícios envolvidos provenham do fruto do seu trabalho. E também ele acreditava em incorporar a família no negócio. Isso é um meio para construir riquezas geracionalmente. Os seus princípios de vida nortearam a boa maneira ocidental de fazer negócios. Que história tremenda a história de Cyrus McCormick. Um outro ponto aqui é que, na perspectiva da cultura judaico-cristã, a economia baseada na sinergia entre classes provoca um ciclo virtuoso de oportunidades que funciona como um mecanismo contínuo de elevamento social. Como que funciona uma economia liberal? Vamos entender isso aqui. Veja bem, nós temos aqui 3 classes que podem ser representadas. Basicamente, nós podemos dividir qualquer sociedade em 3 classes. O investidor, o empreendedor e o trabalhador, o funcionário. Onde a base do relacionamento aqui é submissão e confiança. Dentro da cultura cristã, qual que é a base do relacionamento? Submissão e confiança. Submissão é cumprir a missão de cooperar com a missão de uma outra pessoa. Isso não te joga numa crise de identidade ou inferioridade, antes enfatiza grandeza e verdadeira liderança. Jesus nos ensinou dessa forma. Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então você pode enxergar isso como uma escada para o sucesso profissional e financeiro. Você tem um funcionário, você tem um empreendedor, você tem um investidor. E também temos aí um outro agente fundamental, que é o governo, que pode ser um parceiro ou um inimigo desse processo, desse ciclo que deve ser virtuoso. Entenda o poder da cooperação entre classes, que aqui é um paradigma oposto ao do marxismo.
Tem empresas que dividem lucros ou parte dos lucros com funcionários. Essas empresas, inclusive, são as mais bem-sucedidas. Ou seja, o sucesso do negócio é o sucesso de todos, do investidor, do empresário, do governo, do funcionário, do mercado. Então, vejamos isso daqui. Vamos estudar como funciona uma economia de mercado. Primeiro, você tem o empregado, que vamos dizer é a classe mais baixa. Na sua área de competência, o que um empregado quer? Ele busca emprego, ele quer um salário, ele quer ter a sua subsistência. Talvez ele ainda nem tenha uma área de competência, mas ele terá a oportunidade de aprender uma profissão ali. Eu faço isso lá na nossa gráfica, lá na Jocum. Nós ensinamos todos os funcionários a operarem todas as máquinas. Isso agiliza a produção, a substituição de escalas quando necessário. Se falta ali um funcionário, você tem um outro que sabe fazer o serviço dele e edifica profissionalmente o funcionário. Então, primeira coisa, você tem um empregado, né, que quer o emprego, que é a subsistência. Você tem também um empresário. O empresário, ele é o idealizador do negócio. Ele é o cara das ideias, é o empreendedor. É aquele que entende as demandas e abre o negócio certo. Ele precisa de bons profissionais, então ele oferece oportunidade, treinamento profissional, desenvolvimento técnico. Assim, ele se torna mais competitivo e cresce. E também nós temos a classe mais alta, que seria o investidor. Quem que é o investidor? É o sujeito que teve sucesso financeiro. Normalmente, o investidor está procurando o empresário. Veja bem como isso funciona. Enquanto o investidor tem dinheiro, mas não tem a ideia, o empreendedor, ele tem a ideia, mas ele não tem o dinheiro. Essa sinergia é poderosa e gera riqueza, viabiliza empreendimentos e aumenta o mercado, que aumenta a concorrência, reduz os preços, faz tudo funcionar. E nós temos aqui também, como disse o governo, quanto mais uma empresa cresce, mais impostos ela paga. Então, o que o governo precisa de fazer? Ajudar as empresas a crescerem. Porque isso aumenta as oportunidades de emprego, aumentando a sua arrecadação, aumenta a arrecadação do governo e diminuindo os seus gastos com os desempregados. Então aqui você não tem a luta de classes, mas uma natural sinergia entre as classes. Em qualquer regime de economia aberta, até no socialismo, que a gente chama assim um socialismo mais moderno, praticado pela França e até mesmo pela China, o rico é reconhecido como elevador social. Isso pode soar mal numa cosmovisão socialista, marxista como a nossa, mas entenda, dependendo da sua atitude, qualquer um pode subir a escada da prosperidade. Todos nós, sem exceção, somos chamados a sermos um elevador social, um elevador espiritual, um promotor de pessoas. Esse é o espírito do cristianismo, promover outros. A nossa vida e o nosso propósito de vida só tem sentido no outro. Por exemplo, a pessoa é empregada como um funcionário. Obviamente que o seu desempenho, o seu esforço, a sua confiabilidade serão aspectos fundamentais. Então essa pessoa, ela vai ganhando competência, ela vai aprendendo a trabalhar com gestão, ela vai subindo na empresa. Então ela vai aumentando também o seu poder aquisitivo. Eu não me esqueço de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. Eu estava ministrando em uma igreja e tinha uma irmã que ela me pegava no hotel e me levava para as reuniões. E ela então começou a me contar a sua experiência num certo momento. Ela tinha um sonho. O sonho dela era ser uma alta executiva de uma empresa aérea dos Estados Unidos, a Delta Airlines. E ela finalmente conseguiu um emprego lá na Delta
como ela tinha um curso superior aqui no Brasil, até a posição dela não era assim uma posição tão ruim, mas ela me contando a atitude dela. Olha a atitude dessa mulher. Ela chegou lá para o chefe dela e falou assim, olha, em vez dela pedir uma promoção para o chefe, ela queria um emprego mais básico dentro da companhia, que inclusive era no pátio. Falou, olha, eu quero começar trabalhando lá no pátio. E o chefe dela ficou, mas como assim? Você vai regredir da posição que você está? Então ela explicou para ele, falou, olha, fulano, eu quero ser uma executiva nessa empresa. E eu preciso de conhecer todos os setores, todos os tipos de trabalho dessa empresa, sem exceção. Então eu quero trabalhar no pátio, eu quero ir subindo gradativamente todos os degraus. Aquilo realmente me deixou muito impressionado, não é? Veja bem, se você é uma pessoa diligente, esforçada, confiável, competente, você pode chegar no topo de uma empresa. Mas também, veja bem, tem outras opções na economia aberta. Não é só você crescer numa empresa. Depois de você adquirir know-how, essa pessoa pode abrir o seu próprio negócio. Então, de repente, a pessoa entra numa empresa, ela vai desenvolvendo ali a sua competência, daqui a pouco ela sai da empresa e abre um negócio próprio. Na nossa gráfica, nós vimos isso com um fornecedor, né? Esse cara, um engenheiro elétrico, trabalhava na parte lá dando assistência eletrônica para as offsets que nós temos. Ele trabalhava numa empresa muito boa, com certeza o dono dessa empresa era um dono muito rico. Então, ele entrou ali, trabalhou alguns anos e depois ele saiu dessa empresa, abriu o negócio dele, nos ofereceu o seu serviço num preço menor, né? Veja bem, facilitou para a gente. E nós, então, ficamos com ele e mantemos esse relacionamento até hoje. E hoje, veja bem, talvez esse cara, que era apenas um funcionário de uma grande empresa, já esteja até mais rico que o antigo dono dele. Então, assim funciona o mercado. Todos podem crescer. Um empreendedor que também é um bom administrador, ele pode rapidamente tornar-se um investidor. Ele desenvolve o faro para entender as demandas de mercado, investe nas iniciativas certas, ganha ainda mais ajudando outros a ganharem também, fortalecendo o mercado. Com isso, o nível de vida vai melhorando para todos. Deus tem muito para todos. Mas, para isso, nós precisamos de ter estabilidade social e não luta de classes. Então, só reiterando aqui para finalizar, deixa eu colocar algumas coisas sobre o conceito de riqueza no contexto bíblico cristão. Normalmente, o rico, na concepção bíblica, é a solução para o pobre. Estou falando de riquezas sustentáveis. Ricos não são ricos apenas de dinheiro. Eles aprenderam a enxergar em cada problema uma oportunidade. São pessoas que gostam de problemas, que gostam de resolver as coisas, que gostam de trazer soluções para a sociedade. Também o rico, na perspectiva bíblica, ele funciona assim, como um elevador social. Para isso é necessário trabalhar na mentalidade tanto do rico quanto do pobre. É importante também entendermos que a base do conceito bíblico de riqueza é a generosidade. E generosidade, essa palavra, tem esse sentido original. Significa ter bons olhos, ou seja, o generoso é aquele que se alegra com a prosperidade alheia. Liderar, investindo na liderança de outros. Isso é a generosidade. E deixa eu só terminar aqui deixando uma advertência em relação à riqueza.
A riqueza, bem como a obstinação de ficar rico, tende a afastar as pessoas de Deus. A Bíblia adverte que muitos caíram em armadilhas, laços e concupiscências nocivas. Lembre-se lá da síndrome da prosperidade louca, quando Jesus conta aquela história, do rico sem Deus, que coloca a sua expectativa naquilo que ajuntou. Um homem que prosperou tanto e fez celeiros maiores ainda, disse para si mesmo, agora aproveita a vida, e de repente vem uma voz e fala com ele, louco, hoje pedirão a tua alma. E tudo que você ajuntou, para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus te abençoe.